Muito bem. Hoje, irmãos, a minha proposta é estudar os Salmos 60 a 62. Nós vamos estudar 3 salmos. Eles são pequenos e eu gostaria de destacar rapidamente cada um deles. Eu acredito que dá para a gente estudar 3 salmos. Abra sua Bíblia, então, no Salmo de número 60. O tema que eu dei para o nosso estudo bíblico de hoje é esse que aparece, as orações e a confiança de Davi. É difícil dar um tema para 3 salmos, essa frase aí resume em linhas gerais o que trata cada um dos 3 salmos. Eu vou detalhar, a gente vai ver o que ensina cada um dos salmos. Então, são salmos pequenos, eu acredito que dá para a gente caminhar neles. Vamos lá. Aliás, eu consegui fazer uma sigla. O Antônio me perguntou semana passada, que não tinha sigla, né? Mas hoje eu consegui fazer e eu fiquei feliz porque é uma sigla já conhecida e consagrada aí. Espero que você não esteja nela. Muito bem. Vamos lá. Esboço dos Salmos 60 a 62. Eles podem ser resumidos da seguinte forma. Primeiro, o pedido pelo socorro de Deus é o Salmo 60. Segundo, o clamor pela proteção de Deus é o Salmo 61. E terceiro, a exortação na confiança em Deus é o Salmo 62. Eu fiquei contente porque forma uma sigla aí, SPC, certo? Socorro, proteção e confiança. Essas são basicamente as 3 palavras que nós vamos tratar no estudo bíblico de hoje. SPC não é o que você está pensando, Serviço de Proteção ao Crédito. Não é esse SPC, não tem nada a ver com o Serasa, ok? Mas aí eu dei o tema para cada salmo, dei uma olhadinha e de repente apareceu SPC. Não é Serviço de Proteção ao Crédito, é socorro, proteção e confiança. Então, se eu fosse resumir cada um desses 3 salmos, a palavra que resume cada um deles é essa daí, e é o que nós vamos ver então nessa noite. Os salmos são pequenos, dá para a gente caminhar neles. Vamos lá então ver cada uma dessas 3 palavras, salmos. Salmo 60, o pedido pelo socorro de Deus é o tema que nós vamos abordar agora. Informações do Salmo 60 para nos auxiliar a compreendê-lo melhor. 3 informações. A primeira informação importante sobre o Salmo 60 tem a ver com o título. E se vocês observaram aí, é o maior título do saltério. Essa é uma curiosidade. São 150 salmos. O que nós temos aí em itálico é o maior título do saltério. É grande, vocês estão vendo aí, daqui a pouco eu vou lê-lo. Você tem o título em negrito, oração em tempos de guerra. Outro detalhe que aparece aí é que os versículos 5 a 12 desse salmo são repetidos no Salmo 108. Então você tem as palavras, parte do salmo é escrito aqui no Salmo 60 e é repetido lá no Salmo 108. Então, versículos 5 a 12 é repetido no Salmo 108, versículos 6 a 13. Então, esse é o primeiro detalhe, é o maior título dos 150. Segundo, sobre o autor, é Davi. Veja só, agora eu vou ler o título aí, que é bem grande, diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi para ensinar. Quando lutou contra os Círios da Mesopotâmia e os Círios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Então veja que título cumprido, é o maior título dos 150 salmos que nós temos. Mas nós temos aí a indicação que foi Davi. E a terceira informação é sobre o contexto.
O salmo foi escrito quando ele lutou contra alguns dos seus inimigos. É dito aí no título, né? É citado, por exemplo, os Círios da Mesopotâmia, os Círios de Zobá e também essa cidade chamada Edom. Vocês se lembram que Edom, os edomitas, eles faziam parte, é um povo do qual o líder era Esaú, que era irmão de Jacó. Esaú é Edom, que forma os edomitas. Então é uma espécie de uma briga entre irmãos. Jacó lutando contra Esaú, Esaú vira um povo, uma nação posteriormente. Então você tem aí esse título cumprido, mostrando que quando foi que Davi escreveu o Salmo 60. E em linhas gerais o que ele vai fazer aqui é pedir socorro. É o S de socorro. Ele pede socorro a Deus porque o título mostra pelo menos 3 inimigos. Os Círios da Mesopotâmia, os Círios de Zobá e também os Edomitas, que sempre foram uma pedra no sapato dos israelitas. Vamos então ver aí esse pedido por socorro a Deus. O salmo está dividido em 3 partes. Vamos ver aí brevemente cada uma delas. A primeira, a sua declaração para Deus, versículos 1 a 5, diz assim: Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Ele começa dizendo aí: tens estado indignado, ó, restabelece-nos, abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte ou bandeira aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Então ele faz uma declaração para Deus, a princípio estranha, que ele começa o Salmo 60 dizendo que Deus rejeitou o seu povo. Mas como assim? Parece se contradizer com o título, porque o título fala de vitória. Diz o título que ele venceu os Círios da Mesopotâmia, os Círios de Zobá, e venceu também os edomitas, matando 12.000 homens no Vale do Sal. E aí o título fala de vitória e o texto começa falando sobre rejeição. Então, é vitória ou é rejeição? Afinal, a gente precisa deixar claro, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não é fácil entender isso daqui, mas estudando eu cheguei à seguinte conclusão. Lá no texto, lá em 2 Samuel 8 e em 1 Crônicas 18, os escritores bíblicos se preocuparam em contar apenas a vitória de Davi. Se você ler 2 Samuel 8:13 e 1 Crônicas 18:12, você vai ver que em ambos os casos, os escritores bíblicos se preocuparam em contar as 3 vitórias de Davi. Mas Davi deixa claro aqui, se não fosse o Salmo 60, nós não saberíamos que ele venceu, mas não foi fácil, e que ele teve algumas dificuldades no caminho, no percurso. Ele usa, por exemplo, nós temos pistas disso. No versículo 3, ele fala que fizeste o teu povo experimentar reveses. Então, a melhor explicação que eu encontrei é: 2 Samuel 8 e 1 Crônicas 18 estão preocupados em contar que Davi venceu. Mas, ao enfrentar esses 3 inimigos que o título cita, Davi diz assim: nós vencemos, mas nós tivemos reveses, tivemos dificuldades. Parece até que Deus rejeitou o seu povo. Não foi só vitória, mas foi também derrota. Nós tivemos dificuldades. Inclusive, ele usa no versículo 1, no plural: ó Deus, tu nos rejeitaste. Veja a expressão nos. E nos dispersaste. Ou seja, rejeitou, dispersou, o povo saiu correndo, virou as costas, mas eles não venceram. O título diz que eles venceram.
Segundo Samuel 8 e 1 Crônicas 18, dizem que ele venceu, mas aqui ele está contando. Geralmente, quando a gente conta alguma coisa, a gente omite algumas coisas e a gente fala a parte boa, não é? Eu venci, eu consegui, fala das coisas boas, mas às vezes nas entrelinhas tem as derrotas também, tem as dificuldades. Ele usa figuras fortes, olha, o Senhor, no versículo 3, e nos deste a beber vinho que atordoa. Vinho, a beber vinho, esse cálice aqui, muitas vezes, é o cálice do julgamento. Cálice que atordoa, é o cálice que Deus dá. E existe na Bíblia 2 tipos de cálices, né? Tem o cálice da ira e tem o cálice da salvação. Este é um cálice ruim. Esses são os reveses. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, nós vencemos os sírios da Mesopotâmia, os sírios de Zobá, os edomitas, mas tivemos reveses, tivemos que beber vinho que atordoa, experimentamos julgamento, parece que o Senhor nos rejeitou. Então, diante de tudo isso, aí vem a palavrinha mágica: socorro. Socorro, Senhor. Então, o Salmo 60 é um apelo, é um grito, é um pedido por socorro. Se não tivesse o Salmo 60, você e eu entenderíamos que as vitórias lá foram boas, foram fáceis. Foi uma molezinha, ou foi tomar doce de criança, não foi fácil. Então, lá em 2 Samuel, em 1 Crônicas, mostra um Davi vitorioso, mas aqui ele abre o coração e diz assim: nós vencemos, mas tivemos reveses, tivemos dificuldades, tivemos que beber vinho que atordoa. Senhor, socorro. É um pedido por socorro. Veja aí versículos, depois a segunda parte do Salmo aqui, avançando mais um pouco. O domínio de Deus, versículos 6 a 8. Ele pede socorro porque sabe que Deus tem o domínio. Veja só, versículo 6. Falou Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Então, Davi está falando aqui de algumas cidades, de algumas localizações conhecidas, e algumas delas eu coloquei ali no slide, né? Nos versículos 6 a 8, você percebe aí Gileade. Aliás, antes, né, no verso 6, Siquém e Sucote são os primeiros lugares que Jacó conquistou, ou que Jacó ocupou. Lembra-se quando ele volta da terra lá, ele tem aquele encontro com seu irmão Esaú, ele vai para Siquém, depois vai para Sucote, são os primeiros lugares ocupados por Jacó, depois de se reencontrar com seu irmão. Depois as outras tribos aqui, nos versículos 7 e 8, nós temos as tribos mais fortes, que é Manassés, Efraim e Judá. Judá, por exemplo, Judá é o meu cetro. É da tribo de Judá que vem o rei, que vem o Messias. Então ele fala das tribos mais fortes. Depois fala dos inimigos de Israel, no versículo 8. Moabe, Edom e Filístia, ou os filisteus, que eram inimigos de Israel. Então ele diz: Senhor, socorro. Socorro porque tem Edom, tem os sírios da Mesopotâmia, tem os sírios de Zobá, tem Edom, tem Moabe, tem os filisteus, socorro. Mas eu sei que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. Ele está pedindo socorro para a pessoa correta. Depois, a terceira parte do Salmo, o seu questionamento a Deus. Ele termina questionando a Deus, dizendo assim: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Veja, é o Edom que ele diz que venceu lá no título. Não nos rejeitaste, ó Deus?
Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Viram aí a palavrinha-chave do nosso salmo, no versículo 11? Pois vão é o socorro do homem. Então, ele venceu, não com o socorro humano, que ele diz que é vão, sem sentido. Ele venceu com o socorro de Deus. Então, a primeira letra que nós vemos aí é S, de socorro. Versículo 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Nos versículos 9 e 10, ele novamente lhe dá a entender, dizendo assim, olha, parece que Deus nos rejeitou. Ele venceu ou ele foi rejeitado? Não, ele venceu, mas ele teve reveses nesta batalha. Versículos 11 e 12, conforme aparece para os irmãos ali, ele pede o auxílio de Deus. Eu coloquei aquela expressão ali também, o pedido de socorro a Jesus. Lá em Mateus 15, 25, nós temos uma mulher Ciro-fenícia, que ela tem a sua filha endemoniada, e em Mateus 15, 25, ela chega para Jesus e diz, Senhor, socorre-me. Olha que interessante, Davi pede socorro para Deus no Salmo 60, depois essa mulher, lá em Mateus 15, pede socorro a Jesus. Ele pode nos socorrer, apesar dos reveses, apesar do vinho que atordoa, apesar de uma aparente rejeição, você e eu podemos pedir socorro para Deus. Vamos para a próxima letra. Salmo 61. O clamor pela proteção de Deus. O assunto principal deste salmo, que é pequenininho, você pode ver aí, a palavra-chave é proteção. Veja só, aqui não está muito claro, né? Eu trago essas informações do Salmo 61, não está muito claro em que momento que Davi o escreveu. Tem uma pista aqui no Salmo e eu vou mostrar essa pista para vocês já já. Veja aí, a primeira informação sobre a autoria é Davi, conforme o título em itálico. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas de Davi. Lembrando que o Salmo 61 é direcionado para um dos músicos, um dos líderes, dos mestres do cântico em Israel. Os três mais conhecidos, a gente sabe, né? Asaf, Remã e Jedutum. Pode ser um desses três aqui. O Salmo 61, então, é direcionado para um deles, para que eles cantem e louvem a Deus. Mas é uma oração. Veja só, o segundo detalhe, nós temos uma pista. Não sabemos em que momento ele escreveu, mas eu tenho um palpite aqui e eu vou dizer para vocês já já. Não sabemos exatamente como ele escreveu, em que momento, mas ele pode ter escrito quando fugia do seu filho Absalão. Como que a gente sabe disso? Que em nenhum momento o Salmo 61 cita o nome de Absalão. Lembram dele, né? Absalão era filho de Davi, que passou algum tempo tentando falar com o pai. Não conseguiu, fugiu. Quando ele volta, aliás, Absalão ficou mais de dois anos fora de casa. Ele volta, mas aí Davi diz assim, pode trazer o Absalão de volta, mas eu não quero falar com ele. Eu não quero ver a face dele. Lembra disso? Lá em Samuel, em Reis, melhor dizendo. Aí o Absalão apronta uma nele, ele tentando falar com o pai dele, chamou o Joabe para que o Joabe fizesse aí a mediação. O Joabe não foi. Aí o que ele fez? Ele pegou um monte de raposas lá, lembra dessa história? Pegou um monte de raposas e tocou fogo no campo do Joabe, para chamar a atenção do Joabe. Aí o Joabe não foi da primeira vez, mas o Absalão mandou tocar fogo na plantação, nas terras dele. Aí o Joabe foi rapidinho. Por que você queimou minhas terras? Por que você tocou fogo lá nas minhas terras, nas plantações? Eu quero falar com meu pai.
quero falar com meu pai. E aí o Joabe tenta, faz de tudo, sem muito sucesso. Depois Absalão, depois de muita insistência do Joabe, o Absalão vai e veja, quando Absalão chega, o pai dele não falou nenhuma palavra, só deu um beijo nele. Lembra da história? E o Absalão fala assim, esperava uma conversa, porque o Absalão tinha matado o seu meio-irmão Aminon, anos antes. E Davi, anos sem conversar com o filho, sem vê-lo, simplesmente dá um beijo no filho e sai. E aí o Absalão diz assim, eu não quero mais conversar com meu pai. Agora eu quero matar o meu pai. Agora eu quero perseguir o meu pai, eu quero o trono dele, eu quero matá-lo. E Davi foge. Davi foge, lembra que ele foge rapidamente, porque ele vai conquistando as pessoas, ele foge descalço, ele está numa montanha lá e tem acho que é o Simei, né? Acho que é o Simei, pega pedras e vai atirando pedras em Davi, e os soldados querem matar o Simei lá. Quem é esse cão morto aqui para ficar jogando pedra no rei? Ele sai descalço, sai perdido, e Absalão está lá em Jerusalém. Toda essa história não aparece aqui no Salmo 61, mas nós temos pistas boas de que esse é o pano de fundo no qual ele escreveu o Salmo 61. Então vamos ver aí, rapidinho, a leitura vai trazer para nós algumas pistas de que esse era o cenário. O Salmo está dividido em 3 partes. Primeira, o seu pedido a Deus, versículos 1 e 2a, diz assim, ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração, desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. E aqui, na parte A do versículo 2, os estudiosos se inclinam a entender que esse é o momento. Olha só, como é que a gente sabe que é nesse pano de fundo que envolve Absalão? Ele está fazendo uma oração desde os confins da terra. Ele está longe. Ele não está em Jerusalém, não está na capital lá, ele não está no palácio, ele teve que fugir descalço, o Simei jogando pedras nele, ele está fugido, longe, desde os confins da terra. Ele está longe do santuário. Não tem o templo ainda, né, certo? Porque o templo foi construído por Salomão, seria construído por Salomão, seu filho. Então ele diz assim, desde os confins da terra, longe, estou longe, mas eu estou orando ao Senhor, pedindo, olha só, pedindo proteção, pedindo que Deus me livre do meu filho. Não é Saul que quer matá-lo, não são mais os edomitas, os sírios da Mesopotâmia, os sírios de Zobá, agora é o seu próprio filho. Já pensou o seu filho querendo te matar? Já pensou? Que situação triste. Outro detalhe aqui, então ele diz assim, eu estou fazendo uma oração dos confins da terra, estou longe de casa. Outra pista boa aí, ele diz, no abatimento do meu coração. É claro, está longe de casa, longe do trono lá, do palácio, e ele diz que está com o coração abatido. Claro, seu filho quer pegá-lo, quer matá-lo, o seu filho quer aniquilá-lo. Então, além de estar longe, ele está triste. Claro, você, na condição de pai ou de mãe, ou de ser humano normal, você estaria com seu coração abatido também. Tive que fugir descalço para não ser pego pelo meu próprio filho, que ficou fora anos. Eu não me lembro de cabeça os anos exatamente, mas eu chuto 9 anos. Uns 9 anos que ele tentou falar com Davi sem conseguir. Isso, 9, eu acho que são 11, mas eu vou ficar com 9. O Ibope sempre acontece isso, né? São 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Mas eu chuto aí uns 9 anos tentando falar com o pai dele, e no dia que teve a oportunidade, o pai dele deu um beijo, e eu sempre falo, né, eu repito a exaustão, o que não é tratado não é resolvido. Concorda comigo? O que não é tratado não é resolvido. Absalão quer conversar com o pai, resolver o caso, pedir perdão por ter matado seu irmão. O pai dá um beijo e acha que o problema está resolvido. Não está resolvido. Então ele está longe da terra, com o coração abatido, o que leva os estudiosos a pensar que é o caso lá de fugindo de Absalão. Faz muito sentido aqui. A próxima parte aqui, a segunda, a sua declaração confiante, versículos 2b e 5. Veja só. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Então o que ele está fazendo aqui é uma declaração confiante. Ele usa figuras, como eu coloquei ali, né, nos versos 2b e 3, ele usa figuras de linguagem que falam ou que descrevem o cuidado de Deus. E cuidado também pode ser entendido como proteção. O Salmo 61 é um clamor por proteção. Que Deus me livre de todos os meus inimigos, especialmente do meu filho. Aliás, o final do filho é triste. Lembra da história? O filho é morto numa batalha. Davi chama os capitães lá do exército e dizem, se vocês encontrarem aí o Absalão, tratem ele com doçura, tratem ele com misericórdia. Aí diz o texto que ele tinha um cabelo grande, ele estava no meio da mata, ele ficou preso. Um soldado viu, foi contar para Joabe, e o Joabe, sai da minha frente, por que você não matou ele? Aí o soldado diz assim, eu ouvi quando o rei falou que era para tratá-lo com doçura, que não era para matar ninguém. Você podia me dar metade, podia me dar o dinheiro que fosse, eu não mataria. Eu ouvi o rei falando que era para cuidar dele, para tomar cuidado. E o Joabe, sai da minha frente que eu não tenho tempo a perder. O Joabe mata, e depois Davi estava lá, quando soube, né, ele fica chorando e diz, Absalão, lembra da história? Absalão, meu filho, Absalão, e chora, eu queria estar no teu lugar. Ele queria conversar, o Absalão queria conversar, agora não dá mais, agora não tem mais como conversar. Então ele usa figuras para dizer que Deus é rocha, que Deus é refúgio, que Deus é uma torre, que ele desejava no versículo 4 estar no tabernáculo, lembrando que como não tem o templo ainda, ele tem o tabernáculo construído no deserto por Moisés. O templo é depois com seu filho Salomão. Ele diz que se esconde nas asas, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Claro que é uma linguagem metafórica, Deus não tem asas, certo? Mas a ideia de esconderijo, de asas, é para dizer assim, eu vou buscar proteção em Deus. Muito bem, depois, ele diz também aí, no final do Salmo, na terceira parte, o seu pedido para a realeza. Olha só, o seu pedido para a realeza, versículos 6 a 8. Ele pede além dele, além de si. Veja que interessante. Dias sobre dias acrescentas ao rei. Duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. O que é interessante, irmãos, nesses versículos 6 a 8, ele está pedindo inicialmente para ele. Por exemplo, nós temos uma pista de que ele estava fugindo de Absalão,
E agora nós não temos mais pista, agora nós temos algo concreto. Ele era rei, ele já era o rei, certo? Dias sobre dias acrescentas ao rei. Ele já era rei nessa ocasião. Mas ele faz um pedido que transcende a si mesmo. Ele diz, olha, que os meus dias, que os meus anos durem gerações após gerações. Não tem como. Davi é mortal. Davi viveu, segundo nós sabemos, 70 anos. E a ideia aqui, segundo os estudiosos, é que essas palavras se aplicam a Jesus. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, como aquele que da sua tribo, da sua família, da sua casa, traria o Messias, esse rei aqui que dura de geração após geração, se estende para Jesus. Então ele estaria falando da pessoa de Jesus. Eu queria ler com vocês aí rapidinho, lá em Lucas 1, veja só, esse texto se aplica a Jesus. Esse rei que vive de geração em geração, não tem como ser ele mesmo. Então o pedido transcende a pessoa de Davi. Veja aí Lucas 1, palavras muito semelhantes ao Salmo 61. Veja só que interessante, Lucas 1, versículos 30 a 33, falando sobre esse rei que dura de geração em geração. Verso 30, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Perceberam? Agora o Salmo 61 faz todo sentido. Que esse pedido, olha, Senhor, acrescenta os dias ao rei, e esse rei que dura de geração após geração, não é mais ele. É alguém que viria da descendência dele, é Jesus. E lá em Lucas 1, o evangelista diz que esse reinado, esse Messias, o Senhor Jesus, duraria para sempre. O reinado dele duraria de geração em geração. Então, em última análise, essas palavras apontam para Jesus. E nós estaríamos, então, diante de um salmo messiânico, apontando para a vinda de Jesus. Muito bem, a última coisa aqui, Salmo 62, a exortação na confiança em Deus. A palavra-chave do Salmo, vocês vão ver, é confiança. Aliás, ele vai dar uma ordem para que seus leitores confiem em Deus. Veja só, eu tentei descobrir aí o pano de fundo em que o Salmo 62 foi escrito, mas eu não consegui. O que nós temos, as pistas não são tão claras assim. Veja só, informações do Salmo 62. A primeira sobre a autoria é Davi. Diz assim, ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Então, daqueles 3 cantores mais conhecidos, aqui é dito o nome de um deles. Então, tem Remã, Asaf, Remã e Jedutum. É o Jedutum que vai cuidar e musicar o Salmo 62. Vamos ver aí alguns detalhes, então, deste Salmo. Lembrando que vocês vão perceber aí, a palavra-chave é confiança. A primeira parte aqui do Salmo, a sua convicção pessoal, versículos 1 a 4. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem,
porém no interior maldizem. Eu esqueci de falar um detalhe ali, né, sobre o contexto. Não sabemos exatamente, mas a ideia é que ele confiava em Deus diante dos perigos da vida, de uma forma geral. Olha que interessante, no Salmo 60, ele foi claro. Os inimigos são os sírios da Mesopotâmia, os sírios de Zobá, são os edomitas. No versículo 61, nós temos uma pista que era, uma pista muito boa, que era Absalão, mas no Salmo 62 nós não temos pista nenhuma. Então, em linhas gerais, o que ele está dizendo é: Senhor, eu tenho confiança em Ti diante dos perigos da vida, como um todo. Seja os inimigos, os adversários, seja uma enfermidade, seja qualquer coisa dessa natureza. Porém, nós não sabemos o contexto exato, nem pista temos aqui no Salmo 62. Mas o fato é, mesmo sem pista, o que vai ficar claro é: eu confio em Deus. Sejam quais forem esses perigos, eu confio nele. Então, ele começa dizendo aí nessa primeira parte a sua convicção pessoal. Nós temos aqui, por exemplo, ele fala de um homem aqui, né? Fala nos versículos iniciais, verso 3, até quando acometereis vós a um homem? Não fazemos a menor ideia de quem seja esse homem, não temos pista a respeito dele. Segunda parte, a fonte da sua esperança, versículos 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Para que ele diga, não serei jamais abalado, ele, em outras palavras, eu confio em Deus, a despeito de quaisquer que sejam os perigos. Verso 7, de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Olha o versículo 8 aí, a ordem clara. Agora ficou claro o assunto. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Agora está claro, né? Qual é o assunto do Salmo 62? Confiança. Eu confio em Deus. Lembra do Salmo 125, versículo 1? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme, mas permanece firme para sempre. Confiança. É bem verdade, irmãos, que eu tenho a impressão, e você deve ter também, que nós confiamos desconfiando, não é verdade? Nós confiamos com um pé atrás. Confiamos mais ou menos. Confiamos, mas no fundo a gente põe a nossa confiança nos nossos recursos, na nossa capacidade, na nossa intelectualidade, no nosso conhecimento. É preciso confiar em Deus. E essa confiança não era só para si, porque segundo o versículo 8, ela é coletiva. Confiai nele, ó povo. Povo. Israel inteiro deveria confiar em Deus. Não só ele. Aliás, ele seria uma pessoa muito influente. Davi confiando como rei, liderando o povo, dizendo que Deus era o seu refúgio, com certeza ele influenciaria também o povo a confiar mais e mais no Senhor. Vamos ver aí a parte final. Terceira parte, a pequenez dos seus inimigos. Versículos 9 e 10. A pequenez ou a insignificância dos seus inimigos. Versículo 9. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade.
são muito, são muito leves então, né? E você deve lembrar essa palavra vaidade, lembra? Tem um livro que fala mais especificamente sobre isso, né? Lembra de Eclesiastes? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vaidade. Vaidade seria uma bolha de sabão. Sabe aquelas bolinhas coloridas que a criançada gosta, pega assim, assopra? É aquilo ali. É aquela bolinha, ela é colorida, ela é bonita. A criançada se diverte, mas aquilo ali não quer dizer nada. Ele diz, olha, os homens são vaidade. Os de fina estirpe, aqueles que têm uma posição elevada, aqueles que são homens, que são fortes, que têm autoridade, eles são falsos, mentirosos. É claro que nós não estamos aqui generalizando, mas se você, eu acompanho algumas rádios não, né? Alguns programas no YouTube, eu sigo algumas rádios para tentar entender um pouco a situação política, porque a gente vem para a igreja e a gente sabe da situação da igreja, acompanha as coisas aqui, sabe mais ou menos do andar, mas é preciso que a gente entenda também como é que está o nosso país, né? E eu tenho observado nesses canais aí no YouTube que eu assisto, que parece que quanto maior a estirpe, mais falso é. Quanto mais alto o cargo que a pessoa tem, mais ela se acha endeusada, ela se acha a última traquinas do pacote, mais falso é, distorcem leis, criam coisas absurdas, os de fina estirpe. Eu paro para assistir assim, para tentar entender um pouquinho do cenário que nós vivemos, o país que nós vivemos, porque nós temos dupla cidadania, né? Nós somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos aqui da terra, moramos no Brasil, estamos inseridos num país, numa cultura, que tudo que é decidido lá em Brasília, nos estados, influencia diretamente a gente, para o bem ou para o mal. E Davi diz algo, isso aqui ele disse há quase 3.000 anos atrás. Ele disse, quanto maior, mais fina a estirpe, mais falso é, mais mentiroso é. Olha como a palavra de Deus ela é atual. Aliás, a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? O jornal que vai sair amanhã. Porque, por exemplo, alguns profetas menores, se você lê alguns profetas menores, você vê uma situação muito semelhante, muito parecida com a situação que nós vivemos. E ele diz assim, olha, eu usei a palavra pequenez aí, mas eu deveria ter usado insignificância mesmo. Davi diz, eles são vaidade, se colocar numa balança, eles são mais leves do que a vaidade. Quantos gramas deu, então? Quantos gramas pesa aquela bolinha colorida lá de sabão? Vaidade. Por falar nisso, né, eu sempre me lembro do Isaías 40. Lembra lá de Isaías 40? Que Deus, qual o significado das nações para Deus? Todas as nações é como um pingo que cai num balde, não é assim que o texto diz? Aí ele vai diminuindo os continentes, as ilhas, as pessoas, aí ele diz que é nada, diz que todas as nações, as autoridades são nada. Daqui a pouco Isaías diz assim, perante Deus, eu não sei nem explicar isso, ele diz, perante Deus é menos do que nada. Talvez a gente já se contentaria no nada, né? Não é nada. Aí Isaías diz assim, pois é menos. O que significa menos do que nada? Certo? Depois vocês me respondam aí o significado de menos do que nada. Davi está dizendo, eles são insignificantes. Aí olha o verso 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração.
riquezas indevidas. Hoje eu vi lá nesses canais aí no YouTube lá, que o INSS lá tinha um saldo em conta lá de 390 milhões em saldo. Eu não sei nem contar isso aí. Não sei nem qual é a quantidade, 390 milhões. Davi diz assim: não ponha o coração nessas coisas, que elas saem rapidamente. Eu lembrei também do que Jesus falou, eu coloquei ali, ó. Jesus também faz esse alerta sobre as riquezas. Lá em Lucas 12, 20, alguém aparece para Jesus, Jesus conversa com essa pessoa, ele diz assim, Lucas 12, 20, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Para o próximo, para o outro. É aquele homem lá que tinha um celeiro grande, lembra? Ele tinha um celeiro, o celeiro já era grande. Ele tinha um celeiro grande, ele diz assim, eu vou destruir, vou queimar tudo, vou destruir tudo, e vou construir um maior ainda. Ele já tem um grande, mas ele não está contente, né? E ele quer um celeiro maior. E lá em Lucas 12, 20, Jesus diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Em outro lugar, Jesus vai dizer assim, olha, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Davi diz assim, não coloque o seu coração, não ponhais nelas as riquezas, o coração. Porque as riquezas não têm muito sentido e significado. Eu já contei isso aqui, repito, né? Uma vez, John Rockefeller foi considerado o primeiro bilionário do mundo, tinha uma grande fortuna, ele morreu, e um curioso chegou lá para o contador do Rockefeller e fez uma pergunta para ele, para o contador do John Rockefeller. Escuta, me diga uma coisa, quanto que o Rockefeller deixou? Aí o contador falou, ele deixou tudo. Não levou um centavo, não tem caminhão de mudança, não tem aqueles acessórios lá no caixão, ele deixou tudo. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? Não ponhais nela o coração. A última coisa, a sua declaração sobre Deus. Versículos 11 e 12. Diz assim, uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Há dois detalhes interessantes aqui. No versículo 1 ele diz, olha, Deus é poderoso. Os homens são insignificantes, eles são vaidade. Se colocá-los na balança, eles são mais leves do que a vaidade, mas Deus é poderoso. E eu confio nele. Segundo, no versículo 12, tem uma palavrinha interessante aqui, né? Que às vezes a gente confunde. A palavra graça, perceberam aí que interessante? Graça. Já ouviram, por exemplo, que tem gente que divide a Bíblia assim, né? O Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. Não é assim que as pessoas falam, geralmente? A divisão que é feita, o Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Mas olha a graça aqui. A graça também está presente no Antigo Testamento. A lei que existe no Antigo Testamento é para mostrar que a gente não dá conta de cumprir os mandamentos de Deus. Deixa eu somar rapidinho aqui. Lá no Éden tinha um mandamento, não deu certo. Em Êxodo 20, são 10 mandamentos, eles também não conseguiram cumprir. E se você contar os 5 livros da lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são 613 mandamentos. Um não deu certo,
10 não deu certo, 613 também não vai dar certo. Então, a lei mostra que nós não somos capazes de cumprir, mas Davi diz assim, olha, eu prefiro confiar no Deus da graça. Graça. E sobre essa divisão eu queria falar, isso aqui é algo meu, vocês não precisam concordar. As pessoas dividem o Antigo Testamento em lei e o Novo Testamento em graça. A minha divisão é um pouquinho diferente. Eu vou falar para vocês aqui, não precisam se assustar, também não precisa concordar, mas é algo que eu já pensei aqui, faz tempo já. Para mim, a Bíblia está dividida assim. Até Gênesis 3,14 é a lei. De Gênesis 3,15 até Apocalipse 22 é a graça. Essa é a divisão que eu faço da Bíblia. Talvez você nunca ouviu falar isso, nessa heresia edivaldiana. Mas vamos lá, me dê uma oportunidade para eu me explicar. O que a gente ouve é, até Malaquias é a lei. E de Mateus em diante é a graça. Eu não vejo assim. Já vi, mas não vejo assim mais. Para mim a divisão é assim, não sei se é novidade para vocês. Para mim é, até Gênesis 3,14 é a lei. É pela lei. De Gênesis 3,15 a Apocalipse 22, 21 é a graça. Agora, o que diz Gênesis 3,15? Gênesis 3,15 é aquele versículo que fala que Deus ia colocar inimizade entre o homem e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e este te ferirá o calcanhar. Lembra disso? Gênesis 3,15 é chamado na teologia de proto-evangelho. É o primeiro evangelho. Deus foi o primeiro evangelista da história. Então, o que eu tenho em Gênesis 3,15? É a graça. Só que em formato de semente. Até Gênesis 3,14 é tudo pela lei. Mas em Gênesis 3,15 até Apocalipse 22 é pela graça. Porque Gênesis 3,15 diz assim, olha, vocês fizeram tudo o que fizeram, não me obedeceram, eu vou mandar alguém que será picado no calcanhar pela serpente, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Quem foi que esmagou a cabeça da serpente? Jesus. Então Gênesis 3,15 ainda que timidamente, é a graça. É a graça. Estudando a Bíblia melhor, eu vi que essa divisão até Malaquias não procede. O que você tem até Malaquias é uma lei que é dada por Deus, que não é cumprida, e a lei tem um outro detalhe, a lei reflete o caráter de Deus. Quando Deus diz que não mate, não furte, não adultere, não faça isso, não faça aquilo, a lei é um reflexo de quem Deus é e de quem Ele deseja que eu seja. Então, Gênesis 3,15 é a graça. Quem vai esmagar a cabeça da serpente é Jesus. E lá no Novo Testamento, Satanás fez de tudo para matar Jesus, não fez? Porque, veja, eu pico o calcanhar dele, ele morre e minha cabeça continua salva. Só que Deus não contou tudo para Satanás, né? Lá em Gênesis 3,15, nas entrelinhas, também está implícito que ele seria picado. Deus falou que ia esmagar a cabeça dele, só não contou que seria na cruz, no terceiro dia, sexta-feira, domingo de manhã, nas primeiras horas, não contou. Satanás, quando Jesus morreu, quando Jesus diz assim, está consumado, ou nas tuas mãos entrego o meu espírito, Satanás deve ter pensado assim, minha cabeça continua no lugar, intacta, venci, ganhei. Só que ele não esperava lá pelo domingo às primeiras horas da manhã. Então, Davi diz assim, olha, eu confio em Deus porque a Ele pertence a graça de Gênesis 3,15. É assim a maneira que eu vejo essa distinção entre lei e graça no Antigo Testamento. Já tinha ouvido falar essa heresia aí? Já ouviram? Não? Muito bem. Para fechar aqui,
algumas lições rapidinho. O que esses salmos nos ensinam? 3 lições para nós, práticas. Primeira, você e eu podemos pedir socorro, pedir pelo socorro de Deus. Foi o que Davi fez no Salmo 60. Depois, podemos clamar pela proteção de Deus. É o que Davi faz no Salmo 61, versículo 2. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Estando longe ou estando perto, você pode clamar, certo? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, também lá estás. Se tomo as asas da alvorada, também encontro o Senhor, também lá estás. Você pode clamar pela proteção de Deus. E terceiro, você pode confiar sempre no refúgio de Deus. É o que ele faz no Salmo 62, versículo 8. Confiai nele, não algumas pessoas, ó povo, todo mundo. Em qual a proporcionalidade de tempo? Em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. E assim fechamos os Salmos 60 a 62, as orações e a confiança de Davi. 2 orações, no 60 e no 61, e a confiança, formando a nossa sigla, certo? Agora você tem aí o SPC, S de socorro, P, proteção, e C, de confiança. Não tem nada a ver lá com SPC Serasa, tá bom? Alguma pergunta?